Então, bom dia pessoal, tudo certo? Excelente semana, excelente segunda-feira, né? Semaninha aí com feriado, férias no meio da semana, coisa boa, né? Menos pra gente que vive de mercado, né? Que tem que ficar operando todo dia aí. Então, vamos lá. Vamos falar aí o que que tá rolando com o mercado americano. É, Bom, a gente pode começar aqui então, falando aí sobre a movimentação que a gente conseguiu perceber na sexta-feira, certo? Então, sexta-feira surgiu o payroll, né? Então, o que que acabou azedando aí o viés do mercado e acabou confirmando aquele cenário em que eu comentei para vocês em que a gente poderia presenciar uma possível GBTO aqui no diário, né? Que foi a diminuição do desemprego americano, né, mostrando que a economia americana ela é bem resiliente, que vai precisar de muito mais para que comece a surtir um efeito ali de desaceleração econômica, certo? Então, isso acabou colocando água no chope dos mercados, por quê? Porque basicamente o mercado estava no wishful thinking, né? Estava numa expectativa na qual o Fed não subisse ou permanecesse os juros altos durante tanto tempo assim quanto os próprios Fed Boys defendem, tá bom? Então isso acabou desanimando os mercados, né? Colocando os mercados um pouco na real. Tá? E por enquanto a expectativa da movimentação, né, é a movimentação de baixo, né? Então o Oliver vive dizendo que enquanto o mercado está respeitando a média móvel de 20 períodos, a gente não precisa se preocupar com o que está rolando, certo? Por quê? Porque é terapêutico. A gente vai de acordo com a média móvel de 20 períodos. Se a mesma consegue segurar os preços, a gente não precisa se preocupar porque a gente está na direção da correnteza, a gente está na direção do flow do mercado, beleza? Então, uma vez que a gente consegue perceber isso, né, a gente tem um bom espaço aqui para o mercado dar uma corrigida, tá? Então, a gente pode presenciar aí uma pequena correção. Tivemos uma movimentação bem forte na sexta-feira, tá? Então, como hoje a agenda é bem vazia, a gente pode presenciar um dia meio morno, tá? A gente também está namorando aqui, né, os patamares da mínima do ano, né? Estamos em níveis bem baixos aqui, tá? Então, a gente pode presenciar uma movimentação um pouquinho mais leve, tá? Em função aí da gente já ter presenciado uma semana passada aí de altos e baixos, literalmente, né? Bom, então aqui eu estou com os estudos que eu acabei fazendo hoje, né? Então vamos comentar ele por parte, certo? Então deixa eu tirar aqui as médias para a gente olhar aqui com mais calma. Então aqui basicamente, né, a gente tem toda essa movimentação aqui de alta, né? O mercado ele gera uma divergência aqui em cima, começa a fazer uma movimentação aqui de queda, um falso rompimento, faz uma correção de um terço e basicamente referente a essa movimentação, ele quebra a estrutura do gráfico de 4 horas, que é essa estrutura aqui, e acaba virando aqui, né, na verdade, fazendo uma pausa aí da tendência de baixa no gráfico de 4 horas, certo? O que que isso implica, né? A gente pode presenciar uma movimentação lateral, tá? Tem sim a possibilidade da gente começar a presenciar uma movimentação lateral aí, de repente até o CPI, né, que vai sair na quinta-feira, tá? Então, a gente tem essa regiãozinha de suporte aqui que o mercado, né, acabou segurando a queda aí durante a sexta-feira e basicamente ele está lateralizando no último range, né, dessa última barra aqui, né, uma barra que a gente chamaria ela de barra de controle, né, que seria a última barra, né, do movimento do mercado, né. Então o mercado ele está na amplitude dessa barra, está lateralizado na amplitude dessa barra. Então subentende-se que o mercado ele não tem força nem para eliminar a última barra do movimento de queda, tá? Ele não tem nem essa força ainda para eliminar essa última barra. Então, caso o mercado ele falhe esse topo, capture alguma liquidez aqui, né, faça uma movimentação, né, de famosa sacanagem aqui em cima, a gente pode presenciar uma movimentação de queda. Uma movimentação de queda que vai cair até o zero? Não, tá? Como a gente tem, né, uma lateralidade, o protocolo de lateralidade é operar as extremidades, certo? Então, uma parcial, né, uma realização, né, um controle de risco aqui nessa região da extremidade aqui do dia,
é bem inteligente, tá? Uma vez que você faça isso, a gente pode esperar aqui o mercado chegar nessas regiões e ver como é que ele vai estar reagindo perante a elas, né? Que são as regiões da mínima do ano, beleza? Então, um ponto aí bem importante, origem de todo esse movimento aqui de alta, beleza? Então, são pontos aí que eu vou ficar bem atento para o dia de hoje, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 15 minutos. Então, referente ao gráfico de 15 minutos, a gente tem toda aquela barra ali do gráfico de uma hora, né? Então, a nossa última movimentação aqui no mercado foi este movimento aqui. E aí, basicamente, ao longo do overnight, aí o mercado começa a fazer uma movimentação bem lateralzinha, né? Uma movimentação aí fazendo uma deriva aí de alta. Ele está subindo, mas está meio lateral, certo? Então, está falhando aqui referente a essa regiãozinha aqui de resistência, tá? Isso aqui pode gerar uma pequena movimentação aí de baixa em tempos gráficos menores, né? Se a gente pegar, por exemplo, 5 minutos, 2 minutos, né? Aqui eu já vou colocar as médias já para a gente começar a entender o que está rolando. Então, aqui a gente já começa a trabalhar acima da média móvel de 200, estamos, né, nessa região aqui de resistência, região da linha de retorno do canalzinho de alta. Então, assim, né, a gente pode perceber que tem até uma trapzinha aqui, certo? Porque o que que seria a trap, né? Seria uma região na qual o mercado ele tem duas forças, né, apontando em direções opostas. E o mercado ele fica sambando ali, né? Ele não sabe se vai, se fica, se, né? Então a gente tem esse tipo de cenário aqui no S&P 500, tá? Então eu esperaria o mercado dar um sinal um pouquinho mais claro aqui antes de fazer alguma coisa, tá? Como a agenda hoje, novamente reforçando, ela é uma agenda bem vazia, a gente pode presenciar uma movimentação aí mais lenta dos mercados, tá? Então é interessante esperar aí uma confirmação, certo? Se a gente pegar aqui o gráfico de 2 minutos, a gente começa a entender aqui que tem um 180 aqui de baixa, mas de novo, a gente está no meio de 200 de 2, 200 de 5, 210 está aqui em cima, né? Mas de tempo gráfico menor, todos os 200 estão ali embaixo. Então é interessante que você espere aí uma movimentação mais clara do mercado, né? Por enquanto isso daqui é apenas ruído do mercado, é mais inteligente você aguardar, beleza? Então, referente ao S&P 500 é isso, não tem muito mais o que dá para ser dito, né? A gente tem algumas regiões aqui em cima que são regiões de correção, né, para continuidade aí da movimentação de queda, beleza? Mas a princípio aí, o que que o mercado está fazendo? Ele está lateralzinho, né, nessa parte de extremidade inferior aí, provavelmente buscando aí a continuidade do movimento, mas é esperar aí para ver se ele realmente vai fazer isso ou se ele vai romper esse canal aí para cima, beleza? Então é isso, 2 minutinhos aí para o mercado abrir, dá tempo de pegar um café, né, tomar uma água, usar o banheiro e vamos que vamos, pessoal. Tamo junto aí, muito obrigado pela presença e valeu, falou.